Grande satisfação que recebo em casa hoje o secretário da Receita Federal durante os anos de 2021, 22 até janeiro de 2023, Júlio César Vieira Gomes, para a gente poder bater um papo, falar um pouco sobre as oportunidades de carreira na Secretaria da Receita Federal. Para você que quer ser auditor, analista da Receita Federal, com certeza essas informações serão muito interessantes. Em meu lugar, meu agradecimento, Júlio. Eu te agradeço a oportunidade. Amigo de longa data e um grande conhecedor da Receita Federal, não só por ter já trabalhado na Delegacia de Julgamento, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no próprio sindicato e na própria gestão da Receita Federal. Júlio, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem quando estão se preparando para um concurso. A Receita Federal é uma boa casa para se trabalhar, diversidade de atividades, de oportunidades, de estrutura? Você pode dizer que vale a pena trabalhar lá? Então, a Receita Federal, embora seja uma secretaria especial, ela tem uma estrutura tão complexa que ela é muito maior do que a maioria dos ministérios do Executivo Federal. E em função assim, dessa complexidade da Receita Federal, onde a pessoa demonstrar o maior interesse em trabalhar, ela vai conseguir. Então, se a pessoa tiver o interesse até mesmo em pilotar um helicóptero, nós temos uma força aérea na Receita Federal. É verdade. Se ele desejar trabalhar aí na parte marítima, né, uma Tem também. embarcação, você tem aí uma força naval na Receita Federal. Tem. E por fim, assim, a gente tem dentro dessa área mais relacionada ao combate, à sonegação, contrabando, descaminho. A Receita Federal também tem uma força terrestre, que é a força em que atua nas aduanas, né, nas fronteiras e tudo mais. Então, assim, eu estou dando um exemplo assim, do que é a... Operacional. Só porque essa área assim, é que umas pessoas às vezes não pensam que Sim, existe, pensam tem. mais na questão de tributo, né? Mas ela é tão complexa que ela também tem isso. Assim, ela tem as 3 forças armadas dentro dela. Então, É assim, verdade. E aí tem a oportunidade de você trabalhar tanto na parte de contencioso, né, administrativo fiscal. Essa parte contencioso ela é complexa. As pessoas que se dedicaram ao direito, se dedicaram à contabilidade, elas têm a oportunidade de desenvolverem esse seu aprendizado, essa sua formação dentro da Receita Federal. A Receita Federal tem um trabalho de auditoria fiscal cada vez mais complexo. Por que ele é complexo? Porque se a nossa legislação tributária ela é tão complexa como é hoje, vai exigir do auditor fiscal, do analista tributário e de outras carreiras dentro da Receita Federal, vai exigir uma formação que ele possa responder a esses desafios todos. Então, assim, isso é uma coisa natural, né? Um implica o outro. Mas, assim, eu recomendo, é uma casa muito boa de trabalhar. É uma casa que hoje tem uma deficiência de pessoal enorme. E a Receita Federal, eu acho que ela só consegue responder bem ao seu papel institucional porque as pessoas são dedicadas, as pessoas têm tanto dedicada dentro de uma formação na Receita Federal de capacitação, como as pessoas buscam fora da Receita Federal uma formação assim mais completa. Então, eu acho que se dá muita dedicação do seu corpo funcional, né, em todas as carreiras. Mas é uma casa muito boa. Você é do concurso de 1996, assim como eu também, né? E o número de auditores e analistas em 1996 era maior do que o número atual. Apesar de haver uma compensação com a evolução tecnológica, é possível atestar realmente, você deve ter analisado muitos estudos nesse sentido, existe uma carência, um déficit de pessoal que, se você fosse estimar algum número que você ouviu, né, de necessidade de auditores e analistas, tem algum número que você possa dizer assim? Ah, olha, eles dizem que precisa de tantos mil disso ou daquilo? Assim, a deficiência é notória, né? Então, a Receita Federal ficou muitos anos sem ter um concurso público. Foi no ano passado, eu tive a oportunidade de ser secretário especial da Receita, que a gente conseguiu abrir um concurso público que ele não tinha nem a pretensão de suprir essa carência. Mas qual era a nossa ideia? Como a Receita Federal ela atua no país inteiro, e nisso daí inclui as fronteiras também, nós tínhamos profissionais, né, auditores fiscais, analistas, técnicos, que eles estavam trabalhando na fronteira durante muitos anos. E lá o desgaste é muito grande. Você precisa sempre tem que ter uma rotatividade.
Então, o concurso público era uma ideia que a gente sempre falava na Receita, é como se fosse um resgate daqueles que estavam há muitos anos lá, precisavam vir para outras áreas para que o novo concurso público viesse, então, ocupar esses espaços. Mas está longe disso. A carência da Receita Federal, eu diria assim, ó, pelo menos o dobro do efetivo que tem hoje em todas as carreiras. O dobro do efetivo ia ser concurso pra caramba. Seria concurso pra caramba. Uma das coisas que me chama a atenção é que o concurso que você conseguiu autorizar, né, num governo que tinha mais comedido na liberação de autorização, foi um concurso para 200 e poucas vagas de auditor, 400 e poucos de analista. E a Receita Federal sempre teve uma demanda, né, e o atendimento de uma demanda maior de concursados, né? E o que me chama a atenção é que esse ano a carreira de auditoria do trabalho, que é uma carreira também bastante defasada, não tinha concurso desde 2013 também, mas o governo atual deu 900 vagas. Será que essa nova postura, né, de autorização de mais vagas pode fazer com que as pessoas sonhem num novo concurso para a Receita com um número de vagas que pelo menos equilibrasse, né, 200 de auditor da Receita e 900 do trabalho? Que pelo menos você acha que seria razoável pensar numa esperança nesse sentido para quem está pensando em estudar para o concurso? Se a gente está falando de Receita Federal, né, onde a gente conhece mais, mas a deficiência de pessoal é em todo o serviço público. E eu arriscaria dizer que não só no serviço público federal, mas os estados, os municípios também. A nossa população ela aumentou, a carência das pessoas também aumentou. E o serviço público é aquele serviço que você entrega gratuitamente, né, à sociedade. Então, cada vez mais você vai precisar de ter uma estrutura maior para entregar e suprir essas carências. Mas a deficiência é maior em todas as carreiras, não só na Receita Federal. Então, assim, quando se iniciou um edital agora para um concurso no Ministério do Trabalho, vai suprir uma deficiência lá. A deficiência existe em outras carreiras. Provavelmente, esse daí vai ser o gatilho para novos concursos públicos. Eu creio que sim. Nós estamos acompanhando as notícias, você via desde o início das discussões de reforma tributária e a legislação que está sendo ainda tramitando no Congresso Nacional, você vê que o governo tem uma preocupação muito grande com manter esse equilíbrio fiscal, né? E dentro do equilíbrio fiscal tem o papel da Receita Federal na arrecadação. Então é normal que, depois de você cuidar de uma área também importante, que é a questão da fiscalização do trabalho, no país nós estamos no século XXI, mas nós temos muitos problemas que são problemas do século anterior em relação às relações de trabalho, é importante, mas nós temos um problema aí de presença fiscal. Presença fiscal. E esse problema você só vai resolver com um novo concurso público, e um concurso público que não seja só um concurso público para suprir necessidades imediatas em áreas de fronteira, né, como foi o concurso do ano passado, mas em todas as áreas que tem deficiente pessoal. Então, eu acredito que tem um concurso logo na Receita Federal e talvez em outras carreiras também. Outras carreiras também, eu acredito. Durante a sua gestão, você conseguiu autorizar um concurso, né? Depois de mais de quase 10 anos sem concurso, na sua gestão você conseguiu. Como é que funciona politicamente, né, toda essa ingestão de você conseguir autorizar um concurso? Como é que funciona isso? Como é que você conseguiu isso? Nós tivemos a autorização, tivemos o edital, o concurso iniciou, o concurso foi executado e vai ter a sua tramitação esse concurso público, né? Lembrando que o concurso público tem por finalidade o provimento de cargos. E isso implica o quê? Implica orçamento. Então, o primeiro passo é você ter uma autorização orçamentária, onde você vai ter a provisão orçamentária suficiente para você pagar esses vencimentos para aqueles que vierem a ser nomeados após o concurso público. Então, dentro dessa tramitação, primeiro a gente tem que ter um olhar orçamentário. Isso daí tem essa questão política, de você convencer pela necessidade de... Então você teve que ir lá perturbar para poder dizer, eu estou precisando muito. Nada é fácil. Nada é fácil. Teve que ir lá muitas vezes falar, estou precisando. Assim, mas a decisão é acertar. Quando a gente tem certeza de que é a decisão correta, tudo fica mais fácil você demonstrar. Assim, eu acho que o papel do gestor
seja ele secretário, seja ele ministro, ou o cargo que ele ocupa, ele tem essa função de levar até aqueles, né, que vão decidir pela aprovação de um concurso público, você demonstrar necessidade. Então, é um papel de assessoria mesmo. Então, foi isso que nós procuramos fazer. E a necessidade existia, e ficou fácil, assim, de convencer que tinha que abrir o concurso público. Eu também acredito que seja fácil, hoje, convencer que tem que se abrir o concurso público para um maior número de cargos ainda do que foi aberto no ano passado. A necessidade continua, a necessidade não diminuiu com esse concurso público. Muito pelo contrário, eu acho que os desafios são maiores, acho que você tem que... Uma outra curiosidade que me veio à cabeça aqui agora é com relação à estrutura do concurso. A prova que nós fizemos, né, lembra que na época ela tinha dividida em auditoria, aduana, tributação e política tributária. Depois isso acabou. Aí as matérias cobradas eram umas. Aí esse ano, né, nesse último concurso, veio fluência em dados, outras disciplinas que não tinham. Essa mudança, né, de como o concurso acontece, porque há 25 anos eu preparo pessoas para o concurso da Receita e eu digo assim, nunca houve um concurso que tenha sido igual ao anterior. Sempre há mudanças. A primeira pergunta é, essas mudanças, eles ficam apenas no campo da comissão dos servidores que estão organizando o concurso? O secretário é consultado? Eu quero saber o seguinte, você é culpado por ter entrado fluência em dados? Você falou uma coisa ou ninguém nem te perguntou? A comissão decidiu isso. O secretário tem alguma ingerência sobre o destino do concurso ou é a comissão que fica nisso? Assim, quando você vai escolher, né, exatamente o que você precisa de perfil para ingressar no cargo público, todos participam em todas as áreas da Receita Federal. Você, quando está como secretário especial, você é um filtro e você vai receber todas as informações. O que nós percebemos, e isso vai continuar existindo, nós percebemos que a sociedade evoluiu de tal forma que você precisava de profissionais que tivessem conhecimento de certas tecnologias que até então você não precisava dominar. Então, o trabalho da Receita Federal é um trabalho que lida muito com ferramental tecnológico que está em constante evolução. Então vai ter fluência em dados, hein? Vai continuar tendo fluência em dados. Você que não gosta de fluência em dados, se prepara. Você tem que preparar, você tem que pegar pessoas que... o candidato que se compromete, tem interesse em ocupar cargos estratégicos, cargo de Estado, né? Os cargos da Receita Federal... eles têm uma facilidade de estudar, né, de uma forma eclética, né? Ele aprende, né, autodidata, ele acaba aprendendo vários conhecimentos importantes. Então, a gente entendeu que não seria demais aprender a lidar com dados, né? E metadados, isso tudo aí vai ser uma evolução. Por exemplo, o importante é que você tenha profissionais que possam responder às necessidades atuais. E a sociedade tem constante evolução. Então, você não pode ficar estagnado no tempo. Você sempre tem que adaptar àquilo que é melhor para a instituição. E a gente entendeu que era importante, mas eu não acredito que a gente tenha errado nisso. Sim. Mas não quer dizer que em próximos concursos surjam outras necessidades e o nível de exigência, viu, Thames, seja maior ainda. É verdade. Então, agora, uma curiosidade que na prova que nós fizemos em 96 para entrar na Receita, eram 3 provas, cada uma com 60 questões, né? E aí as disciplinas, elas tinham em torno de 20 questões, né? E nesse último concurso, a quantidade de disciplinas estava tão grande quanto, mas por ser em 2 dias de prova, a 2 provas apenas, tinha disciplinas com 4 questões, várias disciplinas com 4 ou 6 questões, o que acaba ficando puxado. Será que é possível, né, que a Receita reveja a ideia de aplicação de 2 ou 3 provas para que as disciplinas possam ter uma cobrança mais abrangente? Porque você estudar toda uma disciplina para poder responder 4 questões é um bocado arriscado. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Tu tem alguma coisa sobre isso? Assim, a gente escolhe o perfil que a gente quer. Às vezes você tem edital que em alguns concursos públicos exige muito mais
que você desenvolva uma criatividade, um raciocínio de forma mais eclética, mais genérica, e tem uns que têm um apelo mais específico, técnico específico. Agora, tem certa parte do concurso público que está dentro da autonomia da instituição de ensino que vai ali elaborar de forma mais detalhada o edital. Quer dizer, o número de questões não é a Receita Federal que vai definir. Quem vai definir é a instituição que a gente contrata, né? Então, agora, desde o perfil. Não quer dizer, viu, Tânia, assim, ó, se vier no próximo concurso público uma outra instituição de ensino para promover o concurso público, pode ser que o número de questões, a distribuição seja diferente. Então, existe a autonomia da instituição que tem que ser respeitada. Não? Sim, sim. A ESAF, que sempre fazia a prova da Receita Federal, não faz mais, e a última prova que a Fundação Getúlio Vargas fez, olha, eu diria que ao longo de 25 anos eu achei que foi num patamar acima, né? Tanto é que o número, né, de candidatos excedentes aprovados ficou abaixo do que estava previsto. Diversas carreiras, né, hoje, a AGU, o próprio auditor do trabalho, né, a Receita Federal foi uma precursora em falar no bônus de eficiência, porque o modelo de administração gerencial fala muito disso, né, que assim como na iniciativa privada, haja um incentivo pela produtividade. Né? E foi criado o bônus de eficiência, né, com base nas metas arrecadatórias, que seria uma parte variável. Muitos fiscos estaduais adotam isso, municipais, só que na Receita Federal, né, foi criada uma lei, né, foi promulgada uma lei que dependia de uma regulamentação infralegal e que eu não sei nem quantos anos que isso não ficou regulamentado e o bônus está sendo pago parcialmente. O que você viveu sobre isso? O que você pode falar para as pessoas que têm esse desejo de saber, né, do bônus de eficiência, da regulamentação do bônus de eficiência, que significaria para os auditores da Receita pelo menos 3, 4, 5 mil a mais, né, e para os analistas 2, 3 mil a mais? O que você... Assim, ó, pensa na lei que instituiu, né, o bônus de eficiência como um acordo trabalhista. Ok. Um acordo trabalhista que data de final de 2016, 16, são que 7 deveria anos. ser implementado Em em 6 janeiro meses. de 2017. E até então não foi. Então, assim, nós temos um acordo trabalhista não cumprido, nós estamos no final de 2023, desde janeiro de 2017. Qual é a importância de você adotar um modelo de remuneração, por mais nenhum benefício, nenhuma prerrogativa substitui a retribuição justa pelo exercício de determinado cargo. Isso é notório. Ok. Remuneração. Quer dizer, a remuneração dentro de uma ideia gerencial, de incentivo, cumprimento de meta, e você ser valorizado pelo que você representa à sociedade, então, assim, extrapola muito mais do que o interesse corporativo. Pelo papel que você exerce, o que você vai entregar para a sociedade. E o que eu estou falando, não sou apenas eu que estou falando, e não falava não é só no passado ou agora. A decisão do Supremo Tribunal Federal, quando apreciou, inclusive, um voto que foi a fundo dentro da natureza jurídica do bônus de eficiência, dizia que era um instrumento legítimo, desejável e necessário do ponto de vista gerencial para que esse cargo de Estado pudesse ser exercido da melhor forma para a sociedade. Então, a ideia é essa. A ideia é você olhar para a sociedade, o interesse público. Esse problema da não regulamentação do bônus traz problemas, porque você tem uma frustração. Ninguém quer conviver, desde 2017 até final de 2023, e não tem previsão de ser implementado, você não quer conviver mais tempo com essa frustração, porque você tem uma expectativa de ter uma implementação que não foi cumprida com o acordo. O acordo tem que ser cumprido. Isso é importante. O que isso tem a ver com o concurso público? Nós estávamos falando agora há pouco dos desafios, do que você exige do cargo, e não pense você, por mais que o candidato estude afinco, dedicado, não sei quantas horas por dia, estudando para o concurso público, o sacrifício que faz. Eu sei isso que meu filho fez concurso público. Graças a Deus passou no concurso público para delegado. Ele passou em 2 concursos públicos. E ele disse que não vai parar por aí, não. Então, eu sei como é que é muito. Eu revivi
a questão de se preparar para concurso público através do meu filho. E por maior que seja o sacrifício para aquele que se dedica a um concurso público, para ocupar uma carreira no Estado, uma carreira pública, quando você vai exercer o cargo, você vai ter que se dedicar, não tem jeito. Os desafios, você vai ter que responder a isso daí. E quando você tem um incentivo remuneratório, tudo flui e tem uma coerência muito maior. Como você falou, na verdade ninguém está inventando nada. O setor privado, ele é baseado no mérito, no incentivo, né, nas recompensas e tudo mais. É o que se quer, eu acho que é o desejado. Então, assim, eu espero, independente do governo que seja, se não for esse, que vai ser o próximo, que se resolva essa questão, porque isso é importante para a sociedade. Não estou falando só do agente público, dos servidores públicos. Tudo está ligado, uma coisa está ligada à outra. Eu acho que é isso daí. Olha que a informação, ela tramita de uma forma diferente hoje, né? YouTube, internet, chat GPT. Nós somos de uma época, 1996, eu falo para eles que não tinha internet, no YouTube, meus filhos até não conseguem entender isso. Mas como? Fazia como, né? Eu falei, a gente comprava livros, né? A gente comprava apostilas. Você assistia aula só em grandes centros, só nas capitais que tinha curso presencial. Hoje em dia não existe essa diferença, né? Mas acontece que hoje nós vivemos uma época em que o excesso de informação ele precisa ser gerenciado, né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, sobre a diferença dos desafios de quem estuda para concurso público hoje, né? Se você tivesse que visualizar isso, né? Hoje, você, o seu filho estudando para concurso, ou você mesmo se colocando nesse papel do que você faria no mundo de hoje, quais são as dicas que você, na sua visão, colocaria para quem quer estudar para um concurso da área fiscal, para auditor da Receita, para a Cefaz estadual, Secretaria de Fazenda, para o ISS municipal? O que você falaria nesse sentido? Então, assim, o fato de exigência, né, as exigências terem crescido nos concursos públicos, não quer dizer, muito pelo contrário, o número de candidatos vagas aumentou. Então, assim, a concorrência é muito grande. Então, se você está concorrendo ali com centenas de candidatos por uma vaga no cargo, você tem que ter um diferencial. Na nossa época, a gente estudava por apostila, né? Já por apostila. A gente passava por apostila. Então, todo mundo estudava a mesma apostila. Sim, todo mundo mesmo material. Hoje não funciona mais só assim. Então, assim, hoje você tem que ter uma preparação que vai te colocar em algum grau acima daqueles que vão ler e vão consultar o mesmo manual, a mesma apostila, o mesmo livro. Então, essa preparação mais personalizada dentro da necessidade de cada um, que as pessoas têm necessidades diferentes. Nós temos limitações e temos potenciais, e temos dons. Então, aquele que vai ter essa relação na preparação com alguém que vai te estudar o candidato e vai oferecer para ele, dentro do seu perfil, das suas características, e aí, repito, potenciais e limitações que todo ser humano tem, eu acho que é esse candidato que vai subir o degrau. Então, eu penso que assim, hoje já não funciona mais. Eu acho que se a gente estudasse pelo menos a apostila, a gente não ia passar. A gente não ia passar, verdade. Hoje você tem esse diferencial, como você disse, né, da preparação direcionada, né, a experiência, ela vale muito. Eu costumo dizer que é a gestão da informação. A informação, ela existe, mas ela precisa ser gerenciada, né? O volume de informação que existe hoje é muito grande, com certeza. Na verdade, a gente hoje até dá um nome para isso, né, que é mentoria. Aliás, eu vou até deixar a dica para o seu filho que quer fazer outros concursos de delegado, falar para ele me procurar. Mentoria, 25 anos, com certeza isso faz uma diferença. Mas você quer estudar para concurso da área fiscal, Receita Federal, você faz fundamental, né? Você ter um gerenciamento dessa informação, um destaque, um diferencial nessa preparação. Eu costumo dizer para os alunos, né, que antigamente você comprava uma bibliografia, como ele falou, a gente usava todos o mesmo material, e quem estudasse melhor, aprendesse melhor, né, ia conseguir decorasse melhor. Ou decorasse melhor,
né? E hoje em dia não. Existe uma diversidade muito grande de materiais de qualidade, né? Muitas empresas, na nossa época, não tinha tantas empresas dedicadas à produção de conteúdo como tem hoje, né? Porque hoje em dia a quantidade de professores que tem material específico, você bota o seu material no YouTube para vender, bota na plataforma para vender, mas como gerenciar isso? Como você se manter? Né? O excesso de informação faz com que você tenha uma dificuldade maior de você se concentrar, Sim. de você focar, de você selecionar a qualidade. Sim. A história da fake news, ela vem disso daí, né? Da quantidade de informações de má qualidade. Tem tanta informação que você precisa filtrar o que é de boa qualidade. E é aí que realmente, há 25 anos, eu trabalho nessa área. Quero mais uma vez agradecer aqui a presença do secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, no ano de 2021-22, né, até 2023, por ter vindo aqui e dado essa oportunidade de falar com você que está interessado num concurso da área fiscal, para você poder realmente galgar uma carreira tão bela como ele fez, né? Entrou na Receita, ocupou cargos na área de julgamento, no conselho, né? Até chegar, né, ao cargo máximo, né? O presidente da República da Receita Federal. Secretário especial, muito obrigado, Júlio. Eu te agradeço também. Assim, a Receita Federal tem essa característica que você falou. Assim, aquele que ocupa o cargo de carreira, ele tem a oportunidade de galgar todos os postos e todas as oportunidades da Receita Federal. Então, assim, por ser um órgão técnico, um órgão de Estado, se prestigia muito mais aquele que segue a carreira, se dedica, né? Como as outras carreiras de Estado. Então, eu agradeço aí a oportunidade, viu, Tadeu? Você pode contar comigo para esclarecer, porque assim, a Receita Federal, ela precisa de excelentes profissionais. E aquilo que a gente puder fazer, isso começa antes do concurso público, né? E tudo que eu puder ajudar em a gente poder, né, trazer bons profissionais para a Receita Federal, eu acho que o carinho fica aí, o importante é isso. Muito obrigado e seguimos adiante.